E aí, minha gente, tudo bom? Bom, como prometido, vou deixar a aula que seria de hoje gravada, tá? E vocês acompanham aí e quaisquer dúvidas podem me procurar no WhatsApp ou no e-mail ou até no Google Classroom, tá? Bom, mas basicamente, hoje eu vou dividir a aula em duas pequenas partes. A primeira, uma retomada dos assuntos que a gente não concluiu na semana passada. A gente estava vendo questões sobre a sociedade romana, né? E a segunda sobre o direito romano, né, que estava lá no nosso cronogramazinho de atividades, tá? Então, na semana passada, eu vou começar aqui a apresentar minha tela. Na semana passada, né, a gente... Deixa eu ver, acho que não apresentou, não. Espera aí, agora. Pronto. Então, na semana passada a gente estava vendo, a gente parou na República Romana, né? Como eu falei, foi um regime que substituiu a monarquia, né? E um regime que pulverizou os poderes, né? Não existia mais o poder concentrado na figura de um rei, mas em diversos cargos, que são as magistraturas, além do Senado. O Senado permaneceu durante toda a República Romana até sua crise como o principal órgão de poder, né? O Senado aprovava as leis, fiscalizava a execução das leis, enfim. O Senado era a grande instituição política de Roma, né? E ainda mais, existiam outros dois cargos que são bastante importantes para a gente entender o fim da República e a ascensão do Império Romano, né? Que é o consulado, né? Existiam dois cônsules que eram eleitos e ficavam um ano no poder. E os cônsules, eles trabalhavam diretamente com o Senado, tá? E em casos de crise, de guerra, em perigo para a República, né, para o grande território de Roma, era escolhido, nomeado pelo Senado, um ditador, né? Não o ditador que a gente conhece nos tempos atuais, que dá um golpe e tal, né? Mas, enfim, um ditador que concentra poderes no sentido de superar a crise, tá? O primeiro desses ditadores romanos foi Tito, no ano 498 a.C., e por causa de várias crises políticas, econômicas, sociais que Roma passou, né, vários ditadores se sucederam ao longo do período republicano em Roma, tá? Bom, a economia da República Romana, basicamente agricultura e comércio, né? Roma era uma grande produtora de produtos de trigo, como pães, né? E a própria comercialização do próprio trigo, mas também tornou-se produtora e vendedora de outras coisas, como legumes, como tem ovos, ostras, cogumelos, etc. e tal, né? E esse comércio, um território da República Romana, né, que foi bem, a República Romana, lembra que foi bem expandida pelo sul da Europa, norte da África, um pedacinho da Ásia, né? Esses produtos, eles chegavam nesses territórios a partir do mar Mediterrâneo e também saía do território de Roma, né? Por rotas comerciais terrestres, né? Para além da República Romana, tá? Bom, então vejam aí, como eu falei, né? Toda essa partezinha aqui em verde equivale à expansão máxima de Roma na época da República, né? Lembrando que Roma originalmente está aqui na Península Itálica e durante a República o território se expandiu para toda essa região aqui. Lembre o seguinte, essas necessidades de expansão é basicamente em busca de matéria-prima, em busca de escravos também. Lembre que os escravos eles eram anexados desses territórios quando eles eram rendidos, né? Então, a Roma começou a ter uma necessidade muito grande de escravos, né? Quanto mais territórios anexava-se, mais escravos entravam na economia romana, e quanto mais escravos tinha, mais dependente dos escravos eles se tornaram, né? Roma se tornava. Então, era uma coisa que se retroalimentava, né? A expansão para alimentar a quantidade de escravos e, obviamente, também aumentar o número de riquezas do território, porque quem tem terra tem riqueza. Mas essa expansão de Roma, ela não foi
eternamente pacífica, né? Como Roma estava crescendo muito e trazendo muitos escravos para dentro do território, houve várias contestações dessa ordem vigente, né? Bom, a primeira delas, rebeliões de escravos, né? Os escravos não aceitaram pacificamente serem escravizados, submetidos às condições que eles eram, né? Não dá para comparar muita coisa com a escravidão no Brasil, por exemplo, mas que queira ou que não, existia um regime de violência, existia um regime de dominação, o escravo não tinha direito, só tinha obrigação. Então houve várias revoltas de escravos. A mais conhecida dela foi a revolta do escravo Spartacus, né? Liderou uma rebelião de escravos com mais de 100 mil escravos. Foi uma rebelião muito grande e que travou o território romano na Itália. Tá? Além disso, com a conquista do cargo de tribuno da plebe, né, os plebeus estavam se sentindo mais poderosos, politicamente mais poderosos. E a expansão do território, né, romano fez com que muitos plebeus enriquecessem. Né? Lembrem que o fato de ser plebeu não quer dizer que seja pobre. Né? O que faz ele ser plebeu é porque ele nasceu plebeu, não nasceu aristocrata, não tinha linhagem nobre. Muitos plebeus enriqueceram bastante com a diversificação do comércio, com a diversificação das atividades econômicas e com essa expansão do território de Roma. Né? E houve também várias contestações do poder por parte dos plebeus, principalmente da supremacia do Senado. Né? O Senado, apesar da conquista das vagas de tribuno da plebe, mas o Senado era majoritariamente patrício, né? Eram homens patrícios, homens aristocratas. Então, o Senado foi diversas e diversas vezes questionado por parte da plebe, mas também por parte de uma outra parcela da população que, na República, ganhou um poder imenso, um destaque absurdo, que eram os militares, os grandes generais, os grandes responsáveis pelas conquistas territoriais. Né? Essa expansão só foi possível, essa expansão territorial só foi possível por conta de militares, do exército romano, que passou a ter um papel fundamental nessas conquistas, na criação de escravos, etc., e na própria manutenção da ordem no Império Romano, na República Romana. E essa república ela vai começar a entrar em crise justamente quando plebeus enriquecidos, quando os plebeus mais pobres e o exército, os grandes generais, vão começar a contestar o poder do Senado. Né? Vão contestar a necessidade de um Senado ser a instituição mais forte e mais poderosa da República Romana. Então, durante o século II e o século I a.C., a República Romana vai viver uma crise muito grande, com várias rebeliões de escravos, com a imposição de vários ditadores, de vários cônsules também, para ver se diminuía o poder do Senado. Né? E já no finzinho do século I a.C., né, alguns generais, especificamente, vão ganhar muito poder, muita popularidade, entre o qual a gente destaca o Júlio César. Né? Júlio César foi o responsável pelas conquistas da Gália, que são aqui no norte da Itália, região que hoje vale uma parte da França, tal. Ele ganhou muito prestígio, muita popularidade e muito poder. Né? César ele participou do primeiro triunvirato, que foi um regime de 3 pessoas que governavam Roma para além do Senado, né? Sendo que César, apesar de ter sido muito popular, acabou sendo assassinado. Depois de César, tentaram um outro triunvirato, né, com 3 pessoas governando, né, um dos quais era sobrinho neto de César, Otávio Augusto. E é esse Otávio Augusto que vai se tornar o primeiro imperador de Roma. Eu estou passando muito por cima por questão de tempo, tá? Mas eu vou deixar, junto com esse vídeo, um textinho para vocês, tá? Para vocês acompanharem como é que se deu essa passagem da República para o Império Romano, como é que deu essa crise, né? Uma crise política institucional, né? Pelo enfraquecimento do Senado, e uma crise militar, que gerou, que deu o fim à República Romana e se estabeleceu uma outra forma de organização do território, da política, do Estado, que foi o Império. Né? No Império, o Senado não tinha tanta importância. Tá? No Império, quem concentrava grandes poderes decisórios era o imperador.
né? Um imperador que recebia vários títulos que o concedia poder. O título de César, né? César, né? Que significava poder pleno. O título de Augusto, né? Que é o título de divino, né? Etc. Então, o império foi muito diferente, né? Durante o império, a expansão territorial ela foi mantida, certo? Mas não é só essa expansão territorial que caracteriza o império. O que caracteriza o império é um governo extremamente forte, centralizado na figura do imperador. O imperador ele volta a ter poderes como na monarquia, no começo da história romana. Lembra que eu falei que o monarca tinha poderes muito fortes, muito grandes? Aqui, no Império Romano, o imperador volta a ter esse tipo de poder muito forte, muito autoritário, muito centralizador, né? Bom, outra coisa, né, que caracteriza o Império Romano é a profissionalização do exército. O exército vai se tornar espécies de servidores públicos, eram funcionários do Estado. Eles trabalhavam para o Estado, recebiam um salário pago pelo Estado romano, certo? Vejam, não vou entrar agora em grandes detalhes sobre o Império Romano. Na segunda unidade que a gente foi estudar a crise do Império Romano, a gente volta um pouquinho para esse assunto, certo? Para entender melhor como foi o auge e a crise do Império Romano, tá? Mas basta saber, por exemplo, primeiro agora, né, que o Império começou no governo de Otávio Augusto, né? Foi durante o governo de Otávio Augusto, por exemplo, que nasceu Jesus, né? Uma importante figura na religiosidade popular, não precisa nem dizer um negócio desse, né? E que a sociedade, a pirâmide social de Roma, mudou um pouco em relação ao que era na República. Lembre que a República, né, era dividida basicamente em patrícios, plebeus, escravos, servos, tá? Esses grupos não desapareceram, certo? Mas a forma de classificá-los mudou um pouco, né? Então, existiam 3 categorias de cidadãos livres e os escravos, né? Existiam os livres, a população livre, considerada senatorial, ou seja, quem tinha uma fortuna muito grande, eram os mais ricos do império, né? A classe equestre, que é uma classe inferior, mas também era medida a partir da sua fortuna, como diz aí no slide, e a classe plebeia, que era a classe inferior. Ah, mas os plebeus não podiam ser ricos? Podiam. Dependendo dessa sua fortuna, eles seriam agora classificados ou como classe equestre ou como classe senatorial, tá? Então, diferente da República, que o seu grupo social era definido pelo seu nascimento, ou seja, você é patrício porque você nasceu nobre, porque você é descendente dos antigos etruscos, né, por exemplo. No Império isso muda. O que vai definir o grupo social das pessoas era renda, era dinheiro, era posse. Então, os cidadãos livres eram divididos em 3 classes, né, 3 grupos: senatorial, equestre e plebeia. Uma muito rica, uma intermediária e a classe mais pobre, tá? E a classe dos escravos, né? Os escravos que ainda entravam no Império por conta de serem prisioneiros de guerra, por conta de serem prisioneiros nesses territórios que foram conquistados, ou por hereditariedade, ou seja, um filho de escravo nascia necessariamente, tornava-se necessariamente escravo. Mas, uma coisa também importante de destacar, isso a gente vai ver um pouco mais de detalhe quando for estudar a crise do Império Romano, é o progressivo número de escravos que vai diminuindo, a progressiva diminuição do número de escravos no território. Lembrem que eu falei que na República existia uma dependência econômica muito grande dos escravos, né? A expansão territorial tornou o Estado romano dependente da escravidão para rodar a economia, certo? Para realizar comércio, para realizar a produção agrícola, principalmente o trigo, né, que era o grande filão da agricultura romana, etc. Mas o Império ele vai gradativamente diminuir o ritmo da expansão, né, consequentemente diminuir a entrada de escravos, e essa diminuição de escravos e a cessação e o cessar da expansão é que vão dar o start, né, da crise do Império Romano lá no século III depois de Cristo.
Bom, mas como eu falei, isso a gente vai ver melhor quando for estudar a crise do Império Romano. Então, com essa primeira parte da aula, eu só queria, então, situar vocês nas três etapas, né, nas três fases da história do Império de Roma, da sociedade romana. Né? Uma monarquia, uma república e um império, cada um com um tipo de organização específica, cada um com divisões sociais específicas e com conflitos específicos. Né? Na República foi muito marcante o conflito patrícios versus plebeus. No Império, o conflito vai se dar muito dentro da classe dos militares e da alta cúpula do Império. Isso também vai fazer o Império ruir por dentro ao longo dos séculos, certo? Bom, isso seria, então, a primeira parte do que eu queria mostrar para vocês, certo? Outra questão, né, que eu queria ver com vocês era o direito romano, né, como eu falei. Para mim, o direito é... Ixi, o cachorro está aqui. O direito é o grande legado da sociedade romana para a nossa sociedade moderna, né? Principalmente o que se chama de direito civil, que é o direito das pessoas, né? O direito que rege a relação entre as pessoas. Né? Então, Roma foi a primeira sociedade a considerar o direito quase como uma ciência, digamos assim. É diferente, vamos supor, do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era um conjunto de leis, como a gente viu no semestre passado, um conjunto de regras, aliás, compiladas numa obra que ditava penas e punições. Aliás, crimes e punições. Né? Causa e efeito. Né? Fez isso, foi punido assim. Era uma forma de organizar a sociedade, beleza. Mas, para os romanos, as leis não eram só uma relação de causa e efeito, uma relação de culpa e pena, certo? Os romanos desenvolveram muito mais do que um direito apenas punitivo, um direito penal. Roma organizou as leis para reger todas as relações sociais, as relações entre as pessoas da mesma família, as relações comerciais, as relações entre os magistrados e a população, as relações entre o exército e a população, as relações dentro do próprio exército, as questões de comércio, as questões de contrato, as questões de escravidão. Então, tudo isso estava legislado, estava pensado no direito romano. O direito romano é um direito que pensa a lei muito a partir da realidade daquela sociedade. Muda suas realidades, as leis eram atualizadas, tá? Então, o direito romano, ele tem uma característica principal, assim, isso que eu vou falar, isso que eu falei agora denota isso, que é a pluralidade. Não é só um direito penal, é um direito de todas as coisas, de todas as pessoas. E chamava ius civili, né, direito da cidade, ou seja, ordenava a vida das pessoas da cidade, né, ordenava as instituições e a relação entre as pessoas e as instituições, entre as instituições e os cidadãos, né, e a forma de organizar, administrar a cidade romana em si, certo? Outra coisa, só para ficar aqui no exemplo, né? Eu falei que o direito romano legislava, por exemplo, sobre casamento, matrimônio, né? Existia um instituto específico, né, que é o casamento cinemano, desculpa, né, que é o avô ou o pai do que a gente hoje conhece como divisão de bens, né, como o regime de separação ou comunhão total de bens, etc. Né? Nesse tipo, né, de casamento, marido e mulher viviam sob um regime de separação de bens, né, marcado pela presença do direito do dote. Né? O dote era um valor ou uma propriedade que se dava ao marido pelos pais da esposa quando ele ia casar. Né? Vocês já devem ter visto isso em novela, em filme, etc. Então, durante o casamento, o marido era proprietário desses bens, chamados bens dotais, né?
Mas, se por acaso houvesse a separação, a dissolução do casamento, e a mulher fosse devolvida à família, os bens também tinham que ser devolvidos, o valor do dote também tinha que ser devolvido. Então, isso, o dote ele devia ser restituído para a mulher. Então, essa ideia, por exemplo, ela nos remete aos dias atuais, onde é possível que os bens adquiridos antes do matrimônio, antes do casamento, sejam devolvidos à pessoa que o adquiriu em caso de divórcio, né? Outro ponto, na época do direito romano, né, é a divisão das coisas, como coisas móveis e coisas imóveis, né? Coisas móveis, por exemplo, era um escravo, né? Era um bem semovente, é um bem que se move, né? É um bem que pode ser transportado, né? E os bens imóveis, como casas, por exemplo, né? Casa não é um bem imóvel, né? Outro ponto muito importante, outro exemplo importante, é que o direito romano, em suas diversas legislações e na sua doutrina, fazia uma diferença importantíssima que até hoje a gente vê no nosso direito, né? Que é a diferença de posse e de propriedade, né? A posse é um fato, a propriedade é um direito, né? Às vezes você tem posse e tem propriedade de um determinado bem, né? Só, por exemplo, você mora numa casa alugada, certo? A propriedade da casa é do dono. Você não tem a propriedade da casa, mas você tem a posse. Você está ocupando aquela casa. Então, se você tem a posse de alguma coisa, você tem direitos sobre essa posse, né? Não são os mesmos direitos do proprietário, certo? O proprietário tem outros direitos, mas se você, por exemplo, compra a casa alugada, você passa a ter a posse e passa a ter a propriedade dessa casa. Então, a posse é um fato porque ela pode ser feita e desfeita, né? A propriedade é uma coisa mais durável, né? Claro, você pode transferir propriedade, você pode vender um bem, uma casa, um escravo, por exemplo, mas a propriedade ela é um direito muito maior do que a posse. Então, o direito romano fazia já essa distinção, né, entre posse e propriedade. E no direito civil atual, essa distinção é muito presente, tanto no direito civil quanto no direito comercial, enfim, em várias outras áreas do direito moderno contemporâneo. Tá? Então, por tudo isso é que eu considero o direito romano o grande e mais importante legado para a nossa sociedade. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho aqui agora do direito penal romano, que é uma coisa que eu estudei um pouquinho mais, né? Eu fui professor de História do Direito em alguns cursos. Quando eu comecei a estudar a História do Sistema Penitenciário, eu comecei paralelamente a estudar a História do Direito Penal, né? E algumas coisinhas do Direito Penal romano me chamaram um pouco a atenção. Então, novamente, eu vou apresentar a minha tela aqui, tá? Só para mostrar algumas coisinhas a vocês, certo? Vejam, quem estuda direito penal, história do direito penal, entende que a primeira fase do direito penal é chamada fase da vingança. Por que fase da vingança? Porque é quando o direito penal apenas punia uma pessoa por algum crime, algum delito cometido. Por isso que é vingança, porque não é uma punição com fins de reeducação, de reinserção social, como era no período humanitário, como tem no slide. Tá? Era uma punição. Você errou, você vai ser punido. Né? Essa fase da vingança, ela é dividida também em subfases, como a vingança divina, que é quando, nas sociedades muito antigas, muito primitivas, acreditava-se que a punição vinha dos deuses. Então, se você errou, você vai ser castigado com a doença, com a morte acidental, etc. A vingança privada já é uma evolução, onde aqui se encaixa, por exemplo, o Código de Hammurabi. Por que vingança privada? Porque no Código de Hammurabi, para ficar nesse exemplo, a pessoa agredida ela tinha o direito de aplicar a punição ao agressor. Seja o agressor um violentador, um violador, um agressor físico, um ladrão, né? Enfim, aquela coisa. Roubou, vai ter a mão decepada. A casa caiu, mata o engenheiro. Então, quem fazia essa operação, né, da justiça, da vingança, era a pessoa que
que era ofendida pelo crime, né? Era vítima do crime. A vingança pública é quando entra aí já o direito romano, porque com a vingança pública não são mais as pessoas, a vítima, que vai ter a prerrogativa de punir ninguém. Né? Com o direito romano, a punição ela vira uma atribuição do Estado. Tá? A justiça vira atribuição do Estado. Então, julgar, punir, não eram mais atribuições das pessoas individuais, né? Não eram mais atribuições da vítima, eram atribuições do Estado, da justiça pública, né, que, no caso de Roma, foi estabelecida naquela sociedade. Tá? E o direito penal romano é tão rico quanto o direito civil, né? E ele divide as punições, as penas, etc., e as coisas, os crimes, o tipo de crime, por dois grandes grupos. Você divide pelo gênero ou pelos enfoques. Eu vou explicar o que é isso. Os gêneros de entidades puníveis são aquilo que se pune, aquilo que é passível de receber castigo por uma punição aplicada pelo Estado. Tá? Então, são quatro os itens puníveis: fatos, os ditos, os escritos e os planos. Os fatos é a coisa concreta, né? É o fato efetivado, concretizado, terminado. Então, um assassinato é um fato, uma briga é um fato, né? Um roubo é um fato. Então, é uma coisa que aconteceu efetivamente, né? E dentre os gêneros puníveis, os fatos são os que são mais severamente punidos, tá? As coisas ditas, agressão verbal, tá? Então, se você ofende alguém, você vai receber uma punição. Se essa pessoa que você ofendeu fosse um plebeu, a punição era uma. Se ela fosse um senador da República, a punição era muito mais grave. Então, as coisas, os ditos, né, é uma outra entidade punível. Os escritos, falsificação de documento, moedas falsas, jornais, onde está o nome assim, jornais, coisas escritas que convocasse a população a subverter a ordem, que falasse mal do Estado romano, do governo romano. Então, essas coisas escritas que não são legais eram punidas, tá? E as coisas planejadas, o planejamento de um assassinato, o planejamento de uma rebelião, e tudo isso também era punido. Então, esses são os gêneros, né? Ou são aquilo que se pune. E essas coisas que são puníveis, elas também tinham um enfoque. E esses enfoques, eles são as condições agravantes ou atenuante do julgamento e da aplicação da pena, né? Pegando o exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui de um assassinato, certo? Para explicar esse enfoque. Se você assassinou por legítima defesa, enfoque 1, pela causa, né? Se você assassinou alguém, matou alguém por legítima defesa, sua punição vai ser mais branda do que se você tivesse assassinado porque quis matar, né? Porque se envolveu numa briga, porque é uma pessoa violenta, enfim. A causa do assassinato, ela era um enfoque possível, né? Dependendo da causa, sua punição seria mais branda ou mais severa. Pela pessoa também, né? Continuando o exemplo do assassinato. Se você matasse um plebeu ou um escravo, você teria uma pena mais branda do que se você matasse um senador, um grande militar, um funcionário público do Estado, né? Daqueles magistrados. Pelo lugar também, existiam lugares que eram considerados mais perigosos, né? Ou assim, ou pelo menos mais afrontosos. Você matar alguém em plena praça pública, na frente do Coliseu Romano, à luz do dia, é muito sério, é muito grave, né? Então, o lugar e o tempo, se é de dia, se é de noite, também era levado em consideração no julgamento. Pela qualidade e pela quantidade, né? Isso são questões mais subjetivas, né? Mas isso aqui é o quinto, no caso do assassinato, é um homicídio qualificado, se você planejou, né? Se você arquitetou muito bem aquele plano, se você teve a ajuda de mais alguém, pela quantidade. Vamos supor que você matou alguém com facada, né? Quanto mais facadas você desse na pessoa, mais grave seria a sua condenação. Por isso, isso induz o legislador a pensar que você estava com mais raiva, era mais violento,
Então, 2 facadas é uma coisa, 5 facadas é outra coisa, e 50 facadas é outra coisa. E pelo efeito, né? Você tentou matar alguém, se você conseguiu, você ia ser julgado como um assassino. Se você não conseguiu, né? Se o crime não teve o efeito da morte, né? Você vai ser julgado como tentativa de assassinato, por exemplo. Então, vejam que são coisas muito distintas para a mesma ação, né? Então, isso só foi possível de existir porque a lei, o direito, era algo extremamente bem pensado pela sociedade romana. Não era só uma compilação de normas, né? Não era apenas as compilações de normas morais, por exemplo, como no Código de Hammurabi. Porque o Código de Hammurabi era uma compilação daquilo que as pessoas praticavam antes de existir a lei escrita. As leis romanas não. Existia toda uma ciência jurídica para pensar, né, as leis, as doutrinas, né, os conceitos, os enfoques, os gêneros. Isso eu estou falando do direito penal, mas isso é aplicado para o direito civil, para o direito comercial, né, para qualquer área do direito que existia naquela época, certo? Eu já falei. Eu vou mostrar aqui, então, agora, alguns exemplos de crimes previstos no direito penal romano, né, e alguns exemplos de pena, né? Pega só, eu não vou falar um por um, não, tá? Vou falar só alguns que eu considero mais interessantes, mais relevantes. Entre os crimes, por exemplo, patrimoniais, né? Crimes que você comete contra o patrimônio de alguém, contra a propriedade de alguém, né? Ou contra um edifício público, uma instituição pública, por exemplo, né? Como plágio, que é cópia não autorizada das ideias de alguém, vis privata ou violência, a tomada agressiva da propriedade de alguém, uma invasão, né? Como é que posso falar? Uma invasão de casa, uma invasão de território, né? Enfim, esse tipo de coisa. Adultério, né? Adultério é adultério mesmo, uma chifre, é traição, é você ser punido porque traiu, né? E isso também gera um enfoque interessante, porque a mulher adúltera, ela era punida de forma muito mais severa do que o homem adúltero. E o cara que a mulher, né, o Ricardão, né, não o corno, mas o urso, ele também era punido, né? E se o traído, né, se o marido traído fosse um senador ou um magistrado, enfim, isso falando da República Romana, os dois estavam lascados. Eles podiam até pegar a pena de morte, dependendo daquela pessoa que o julgasse, né? Entre os crimes capitais, né, crimes que podiam levar à morte, né, perduélio, parricídio, são assassinato, tá? Maiestra crime é você tentar matar alguma autoridade pública, um senador. Essa palavra maiestra vem de majestade, que é um tipo de coisa que herdaram da monarquia, né? Enfim, você tentar matar alguma autoridade pública. O falso é a falsificação, né? Moeda falsa, documentos falsos, etc. Então, existem vários tipos de crime aí que são divididos de acordo com o efeito, né? De acordo com o que você... quem é agredido, se é uma pessoa, se é uma instituição, se é um bem, se é uma propriedade, enfim, se é uma coisa. Enfim. Então, tudo isso são exemplos de crime e isso pesa muito na hora de fazer o julgamento. E aqui tem, né, alguns exemplos de penas no Império, na República e no Império Romano, né? O flagela, né? O flagela é literalmente flagelo, é você ser chicoteado, né? Você ser açoitado, tá? Isso é uma pena muito utilizada para os escravos, mas alguns plebeus livres, ou seja, que não eram escravos, também estavam submetidos a essa punição, né? Diferente dos plebeus, as elites, né? A elite patrícia durante a República, ela não era flagelada, ela não ia ser açoitada, mas ela pagava uma multa, né? Tá aí essa pena multa, né? O exílio, né? É você ser expulso daquele território onde você morava e que você cometeu o crime, né? E existem as penas capitais, né? As penas de morte, né? Penas capitais, ordinária e extraordinária, que isso depende do julgamento. A ordinária
quando o primeiro julgamento condena a pessoa à morte, a extraordinária, porque a pessoa já passou por um segundo julgamento, né, e foi confirmada a pena de execução, a pena capital. Como é que se matava? Formas diversas, né? Afogamento, apedrejamento, espada, né? Faca. Depende muito daquela pessoa que vai julgar e ditar a pena, tá? E essa aqui, ó, também, essa chama a atenção, porque ela é muito famosa no Ocidente cristão, a Summa Supplicia. Summa Supplicia significa o suplício máximo. Não sei se você sabe o que significa a palavra suplício, né? Suplício é um sofrimento muito grande, né? É o máximo sofrimento. Então, a Summa Supplicia era aplicada para crimes de contestação da ordem, de tentativa de sublevar a ordem, tentativa de rebelião, né? Coisas que alteram a ordem e a paz do Império Romano, ou da figura de um senador, ou até mesmo de imperador na época do Império. Essa Summa Supplicia, ela era geralmente aplicada na cruz. Por isso estou dizendo que é uma forma de matar, uma pena muito famosa no Ocidente, porque Jesus Cristo, né, Jesus foi condenado à Summa Supplicia, né? E por que ele foi condenado, né? Ele pregava algumas coisas que eram contra a ordem do Império Romano, principalmente a questão do monoteísmo, né? Ele pregava que só existia um Deus, que era criador, etc. Vocês sabem essa história. Mas Roma, né, o Império Romano, era uma sociedade politeísta, né? E entre os deuses do panteão romano, o imperador era adorado como um deus. Então, se você disser, né, que só existe um deus, você está dizendo que os deuses romanos são uma farsa e que o próprio imperador é uma farsa. O próprio imperador não tem caráter divino nenhum, né? Além disso, né, teve a questão da agitação no mercado que Jesus fez. Então, por conta disso tudo, mas principalmente por conta de suas pregações, ele foi acusado de sublevação, de subversão à ordem, e foi condenado à Summa Supplicia, né? A morte na cruz. Teve um momento da história de Roma, né, que essa pena foi aplicada a muita gente que não era necessariamente condenada por esse tipo de prática, né, de sublevação. Muitos ladrões foram crucificados, assassinos foram crucificados, mulheres e homens adúlteras foram crucificados. Então, vai ter uma época que a crucificação virou assim, a pena da moda, né, e às vezes até mesmo a revelia do julgamento, muita gente era crucificada, né? Bom, é considerado Summa Supplicia porque a pessoa não morre na hora, né, da crucificação. Não é o ato de estar pregado numa cruz apenas que vai matar a pessoa, né? Diferente de um apedrejamento ou de um afogamento, que é uma morte mais rápida. O apedrejamento demora mais, mas não demora tanto quanto a crucificação. Uma pessoa crucificada pode demorar horas, até mais de um dia para morrer, né? E ela pode morrer por conta de algumas coisas, o que vier primeiro, né? Hemorragia, né? Por conta das chagas, dependendo de onde for pregada a pessoa, ela pode ter hemorragia mais forte, né? Muitas vezes se pregava aqui no pulso, mas também se pregava na mão, no pé. No pulso dava uma hemorragia mais forte. Mas, enfim, hemorragia era uma causa. Infecção, uma infecção generalizada era outra causa, né? Você não tem ideia de como era a madeira da cruz, né? Os pregos que entravam no corpo da pessoa, e a pessoa ficava exposta, né, ao ar livre para morrer, até morrer. Então, enquanto a pessoa estava lá pendurada, né, podia desenvolver uma infecção grave por conta dos ferros, dos pregos, por conta de larvas de insetos que nasciam, eram depositadas ali, por conta dos próprios outros animais que iam ali perto, enfim. Então, a pessoa podia ter um quadro séptico, né? Uma sepse. Sepse é infecção generalizada. É o que chamam de infecção no sangue, né? Então, ela mata rápido. E mata... É rápido, mas a pessoa sofre muito. A pessoa pode ter uma sepse e morrer em um dia, 2 dias. Mas até isso, a pessoa sofre, a pessoa tem febres altíssimas, etc. Mas, dependendo de como a pessoa seja crucificada, falando da posição da crucificação, a pessoa também morre por asfixia, porque
né? Na crucificação de Jesus, por exemplo, que ele estava com os braços muito esticados, né? E o corpo também muito esticado, o diafragma vai perdendo a capacidade de se movimentar, esse movimento que a gente faz para respirar. Então, cada vez mais a pessoa vai ficando mais fraca, né? O diafragma vai se movimentando cada vez menos e a pessoa vai aos poucos se asfixiando, né? Respirando cada vez menos, o cérebro desoxigena, né? O sangue acaba oxidando, né? E a pessoa morre, né? Morre por asfixia. Mas, enfim, são alguns cenários, mas cenários que não é imediato. Como eu falei, a pessoa na cruz ela pode demorar horas ou até dias para morrer. Na tradição cristã, dizem que Jesus ainda foi ajudado, digamos assim, meter uma lança no coração dele, o que teria acelerado a morte. Bom, se isso de fato aconteceu, a história não fala. Mas talvez isso realmente tenha acelerado a morte dele e ele poderia ter morrido de outras causas. Bom, então, o que eu trouxe aqui, né, essas questões, não foi nem apenas para falar de como se matava em Roma, né? Mas o que eu queria mostrar é como a ciência jurídica se desenvolveu em Roma, né? As leis, né, sejam leis penais, leis civis, enfim, qualquer tipo de lei, eram leis que se coadunavam com a realidade, né? Eram leis que eram elaboradas, que eram feitas através de muito estudo da realidade, né, da elaboração de doutrinas e de conceitos muito fechadinhos, muito bem elaborados, né? Então, Roma, ela inaugura uma outra fase da história do direito, né, que é a história da ciência do direito, da ciência jurídica, né? E suas doutrinas, seus conceitos, suas formas de organizar e pensar as leis, os códigos legais, elas estão vivas até hoje na sociedade ocidental. Por isso que, repito, eu considero o direito romano o grande, principal e maior legado dessa sociedade para o Ocidente, certo? Bom, então era isso que eu queria tratar com vocês hoje, né? Tanto com relação ao direito romano quanto com relação à finalização da aula anterior, certo? Lembrando, eu vou deixar no Google Classroom junto com esse vídeo um texto sobre a crise da República e o início do Império, para vocês acompanharem melhor como se deu essa questão, certo? E a próxima aula, a do dia 15, ela vai ser assíncrona, porque, como eu falei para vocês, eu tenho uma banca para participar, né? Uma banca de mestrado. E eu também soube que no dia 22 eu não vou poder dar aula, não vou conseguir dar aula também. Dia 20, de 18 a 22 de outubro é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O IFPS sempre participa dessa semana com a série de eventos nos campos, na reitoria, enfim. No dia 22 eu vou coordenar o encerramento da SNCT do IFPE, da Sistêmica. Eu vou participar da mesa redonda e é justamente na sexta, dia 22 à tarde. Então, minha aula nesse dia está suspensa, né, dia 22. Isso vale para a turma de mecatrônica, isso vale para a turma de segurança do trabalho, certo? Mas aí vocês não vão ficar sem aula, né? Eu vou deixar o material ou alguma aula gravada para essa semana também, e a gente volta a se encontrar síncrono no dia 29, beleza? Então é isso, minha gente. Beijos, abraços, bom fim de semana, se cuidem.